pessoal, chegamos enfim na nossa aula 3, onde vamos falar um pouquinho mais sobre estruturas de decisão, beleza? Vamos lá. O que são estruturas de decisão, estruturas condicionais? Basicamente, são estruturas utilizadas para tomar decisões em um código. Elas avaliam as expressões booleanas, isto é, se determinada condição for satisfeita, poderá ser retornado a nossa expressão booleana de verdadeiro. Se não, retorna falso. É basicamente isso, né? E dentro dessas estruturas terão blocos de códigos que serão executados se a condição for satisfeita. É mais ou menos assim, beleza? Então, se a condição for verdadeira, um bloco de código escrito dentro dessa estrutura será executado. Caso contrário, será ignorado. Beleza? Basicamente isso. Por exemplo, aqui, declaramos a variável idade igual a 18 e desejamos verificar se essa pessoa é maior de idade ou não. Então, vamos utilizar a nossa estrutura condicional if, que eu já vou explicar mais à frente o que é, basicamente. Que é basicamente, em tradução, é se algo, entendeu? Então, ó, se idade for maior ou igual a 18, será exibido o print na tela de maior de idade. Como a idade é 18, então nessa condição é verdadeira, então será executado esse print, beleza? Então, como explicadinho aqui, a condição idade maior ou igual a 18 retorna verdadeiro ou falso. O bloco dentro do if só é executado se a condição for verdadeira, que é o caso, né? E 18, a idade, né, que recebe o valor 18, é maior ou igual a 18. Nesse caso, seria igual a 18. Então, esse bloco de código, escrito dentro dessa estrutura de condicional, será executado. Beleza? Um erro comum: esquecer dos dois pontos ao final da linha do if. É importante, eu vou falar posteriormente, tá bom? Então, chegamos já na estrutura condicional if e else. O if significa se e else se não. O que é importante nessa estrutura condicional? Sempre que você declarar um if, finalizá-lo com dois pontos. Por quê? É uma regra, ao invés, como a indentação é importante para esses tipos de estrutura, nós pelo menos devemos colocar os dois pontos para separar a nossa condição do nosso bloco de código que vem a seguir, beleza? Além da indentação. Então, o else, explicando um pouco sobre a estrutura, o else define um comando alternativo caso a condição seja falsa, certo? Então, nesse exemplo aqui, declaramos o valor 16 para a nossa variável idade e vamos verificar se, entrando na nossa estrutura condicional com essa variável idade, se a pessoa é maior de idade ou não. Então, if nossa variável idade é maior ou igual a 18, será? Obviamente não. Então, esse bloco de código aqui, nosso print maior de idade, não será exibido. Então, é aí que entra a nossa estrutura else, que é se não. Se a condição não for satisfeita, então, se não, vamos exibir o print menor de idade, beleza? Então, como diz aqui, o if ele verifica uma condição. O else ele executa, ele é executado caso a condição anterior não seja verdadeira. Basicamente isso, tá bom? O uso prático dessas estruturas seria verificar o login de usuário, se as informações estão corretas, validar os campos de formulário, checar permissões e diversas outros exemplos do nosso dia a dia. É muito comum utilizar essa estrutura, beleza? Aqui nós temos um exemplozinho básico, né, de uma comparação de dois valores. No caso, declarei dois números, duas variáveis com o mesmo número 5. Vamos comparar se eles são iguais ou diferentes. Nesse caso aqui,
nós nem utilizamos o nosso bloco else, né? A nossa condição já se satisfaz no if. Então, if n1, nosso primeiro número, é igual ao número 2? Sim. Então, já exibe esse primeiro bloco de código, que é o nosso print, descrevendo que eles são iguais. E se fosse diferente, se fosse o valor diferente, entraria no bloco do else. Então, exibiria o print são diferentes, beleza? Temos o elif. Para que serve o elif? É quando temos mais de duas condições possíveis. Aí usamos o elif. Por exemplo, aqui temos a nota igual a 7 e vamos verificar qual a classificação correspondente para essa nota. Então, se if nota maior ou igual a 9, então exibe o print aqui que a nota é excelente. E elif nota maior ou igual a 7, então já é mais uma condição possível dentro dessa daqui, tá? Então a gente usa o elif. Então, elif nota maior ou igual a 7, então exibe o print com a mensagem bom, nota boa. Else, finalizando toda essa estrutura, print, precisa melhorar. Nesse caso, seria a nota menor que 7, né? Nesse caso. Então, a nossa nota é igual a 7. Então, 7 maior ou igual a 9? Não. Então, já entra no elif. Nota maior ou igual a 7? A nossa nota é 7, então é igual a 7. Então, vai exibir o print bom, beleza? Então, o elif ele testa outra condição se o primeiro if não for verdadeiro. Então, se o primeiro if não for verdadeiro, ele já testa. Isso é em uma estrutura de condição um pouco maior do que a gente havia visto, que é apenas if else, maior que isso, correto? Então, se for 3 ou mais condições, aí é muito útil o elif. Podemos usar vários elif no mesmo código. Como eu disse, se você quiser testar várias condições, é muito interessante que você utilize o elif, como aqui no exemplo. Aqui nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o nosso cálculo de IMC. Coloquei aqui informações reais, né, meu peso e minha altura, e vamos calcular nessas variáveis aqui, né, peso e altura, e vamos calcular o IMC, que no caso seria o nosso peso dividido pela nossa altura elevado a 2, isso é, a nossa altura ao quadrado, beleza? Então, aqui vai exibir o meu IMC, né, com uma precisão de 2 casas decimais, significa esse ponto 2F, tá bom? E vamos começar nossa estrutura de condição. Meu IMC, aqui vamos já olhar no nosso print, é 21,74. O meu IMC, ele é menor que 18,5? Não, né? Meu IMC é 21,74. Então, esse bloco, esse print não será exibido. Elif, 18,5. Quer dizer, meu IMC está entre 18,5 e 25? Nesse caso, sim, né? Meu IMC ele é 21,74. Ele é maior que 18,5, só que ele está menor que 25. Então, esse print aqui será exibido. No caso, você está no peso ideal, beleza? Se não fosse, entraria nas outras condições até que fosse satisfeita. Por fim, se não ser satisfeita nenhuma dessas condições, será exibido que é a obesidade grau 3, mórbida, né? Então, o exemplo real seria a classificação de notas, cálculo de descontos, tabelas de imposto de renda, entre várias outras condições mais complexas. Seria utilizado esse tipo de estrutura, tá bom? Temos também o if aninhado. O que significa o if aninhado? Seria um if dentro de outro. Se um for satisfeito, será executado um outro if e, enfim, outros ifs consecutivos, caso necessário. Então, nesse exemplo aqui, simples, né? A idade igual a 20 e a carteira igual a true. Então,
Aqui a gente vai fazer uma comparação o motorista, se o indivíduo pode dirigir ou não. Se ele tem a CNH, ele pode dirigir, se não, ele precisa tirar a CNH. Ou menor de idade, entende? Então vamos lá. Primeiro vamos verificar se ele é maior de idade, correto? Então a idade é igual a 20, né? Então 20 maior que 18, maior ou igual a 18? Sim. Então já entra nesse if aninhado aqui, esse if dentro do outro. Então, já que ele é maior, vamos verificar se ele tem CNH ou não. Então, if carteira. Se ele tem a carteira, if carteira, isso é, se a carteira é igual a true, ele pode dirigir. Se não, ele precisa tirar a carteira de motorista. E qual que é o nosso caso? Ele tem a idade igual a 20 e ele tem a carteira. Declaramos o tipo booleano true para a carteira. Então ele pode dirigir, beleza? Se fosse false aqui, por exemplo, ou um outro tipo de validação, poderia cair, precisa tirar a carteira de motorista. Se, por exemplo, nosso bloco de código aqui, nossa estrutura de condição inicial de idade maior que 18 não fosse verdadeira, já cairia nesse else aqui embaixo, que é o print menor de idade. Isso é, já não atendeu esse if principal, não entraria nesse if interno, já cairia para esse else lá no final, beleza? Então, cuidado. Ifs aninhados demais deixam o código difícil de se entender. Preste atenção na hora que você for desenvolver seu código, atente-se na indentação e no que você quer comparar o seu código ao todo, beleza? Uma boa prática, sempre que possível, use o elif ou combine condições como AND e OR. Isso otimiza seu código, enxuga um pouco mais, tá bom? Aqui seria aquele exemplo, esse exemplozinho aqui, seria o mesmo da estrutura anterior do elif, mas utilizando o if alinhado. Olha como ficaria em comparação. Olha como fica com o elif, bem compreensível. Olha essa quantidade de condições, olha como que fica um pouco mais difícil você entender o que está sendo feito, né? Então, por exemplo, o mesmo exemplo, né, eu já expliquei para vocês, o cálculo da MC e tudo mais, e vamos fazer a comparação. O MC não é menor que 18,5, então cai para o bloco abaixo. If o MC é menor que 25, sim. Então, no meu caso, já satisfaria nessa condição aqui. Se não fosse, olha só, eu viria para baixo, viria para baixo, viria para baixo. Olha só como fica um pouco esquisito, né? Um pouco estranho, né? Então, por isso que essas boas práticas aqui são recomendáveis, tá bom? Mas em determinadas situações é interessante sim que você use o if aninhado para melhor entendimento. Então varia da maneira que você entender melhor, tá? Mas grandes estruturas condicionais é importante que você utilize essas boas práticas aqui, tá? Usar o elif, combinar condições com AND, OR, que facilita mais seu código, tá bom? Então, condições com operadores lógicos. Isso é uma boa prática, como a gente acabou de dizer, para otimizar nosso código, tá bom? Então, podemos combinar várias condições com AND, OR e NOT. Por exemplo, vamos declarar aqui se a idade do indivíduo e a sua renda permite financiar o carro. Então, a idade seria 25, a renda R$ 3.000. Então, se if idade maior que 18 e AND, né, a tradução de AND é e, renda maior que 2.000, esse indivíduo ele pode financiar o carro. Então, qual que é o nosso caso? A idade é 25 maior que 18 e a renda 3.000 maior que 2.000. Então, perfeito. Esse print aqui de que o indivíduo pode financiar o carro será exibido, beleza? Olha como otimiza. Se você não utiliza esse AND, você teria que criar dois ifs para entregar o mesmo resultado, entende? Então, olha como otimiza. Então, nesse caso, os operadores, nossos operadores condicionais aqui. AND
ele determina que todas as condições devem ser verdadeiras. Nesse exemplo aqui, a idade ela deve ser maior que 18 e a renda maior que 2.000. Não é uma condição ou outra ser verdadeira. As duas devem ser atendidas para que o end exibe, com o end, né, para que seja exibido esse print. O OR, pelo menos uma deve ser verdadeira. Então, se a gente utiliza o OR no lugar desse end, o que acontece? A idade pode ser maior que 18 ou a renda pode ser maior que 2.000. Qualquer uma das duas condições seria, sendo verdadeiras, exibe esse print aqui, tá bom? O NOT, ele inverte o valor da condição. Então, ele é como se você negasse essa condição. Então, se a idade maior que 18, NOT não seria muito aplicável nesse caso. Mas em outros casos, você negaria uma condição, por exemplo. If NOT idade maior que 18. Então, você implicaria a dizer que a idade seria menor que 18. Entende? É algo nesse sentido. Exemplo real. Aprovar ou negar crédito, validação de acesso, checar múltiplas regras, dentre outras operações que você poderia utilizar no seu dia a dia. Seria interessante você usar uma estrutura de condição com operadores lógicos, beleza? Então, obrigado pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Valeu!